Plutão entrando em Aquário. Vamos falar desse assunto várias e várias vezes. Já estamos falando sobre esse assunto há um tempão. Vamos continuar falando desse assunto há um tempão. 2024, 2025, 2026. O Plutão entrou em Aquário pelos próximos 20 anos e ele faz parte de um evento maior. Nesse momento, ele é um ator muito especial, muito principal, mas numa peça de teatro cheia de gente famosa que está acontecendo no céu e influenciando na Terra, né? Sincronicamente, o que está em cima igual ao que está embaixo, a gente está interpretando na Terra os eventos do céu. Oi, eu sou o Sandesh e a gente está falando um pouquinho sobre os eventos do céu que estão acontecendo em 2024, já começaram em 2023, estão acontecendo muito forte em 2024, que é a passagem definitiva do Plutão para dentro do signo de Aquário, vai ficar lá uns 20 anos, já vamos traduzir tudo isso para o português, e também um pouquinho dessa passagem do Urano saindo de Touro e entrando em Gêmeos, e o Netuno saindo da casa dele, domiciliado em Peixes e entrando em Áries, e os três fazendo esse movimento, né, juntinhos. Vamos entender um pouquinho de como isso funciona e por que a gente vai falar sobre isso durante tanto tempo, né? Esses três juntos estavam retrógrados, fazendo movimentos para frente, para trás, para frente, para trás, né, entrando e saindo. Principalmente o Plutão, que entrava em Capricórnio, entrava em Aquário, voltava para Capricórnio, voltava para Aquário, e agora definitivamente está entrando em Aquário. Ele passou aí mais de uma década em Capricórnio, está entrando em Aquário. Por que esses três são importantes? Bem, o fato é de que esses três corpos celestes, eles têm órbitas muito longe do Sol. E porque eles têm órbitas muito longe do Sol, eles ficam muito tempo em cada lugar, leva muito tempo para dar uma volta. Eles não influenciam uma pessoa. Eles ficam 10 anos, 15 anos, 20 anos em cada signo. Então eles influenciam uma geração inteira de pessoas. Quando eles se movem, eles mudam de lugar, a gente não está falando de uma pessoa que está pensando de uma maneira diferente, está sentindo de uma maneira diferente, está tendo uma vontade. E nem está falando de uma sociedade que está fazendo isso, né? Porque os planetas mais... Como acontece dentro de mim, a minha identidade... A minha luz, a minha verdade, tem a ver com Sol, Lua e Ascendente. Quando isso já começa a ir para a forma como eu me expresso no mundo imediatamente à minha volta, né, isso é mais pessoal. E então isso tem a ver com Mercúrio, Vênus e Marte. Quando isso tem a ver com a minha relação com a sociedade da qual eu faço parte, um planeta mais social, né, e as minhas relações, né, de pensamento, sentimento e vontades na sociedade da qual eu faço parte, aí a gente está falando de Júpiter, Saturno e Quirón. E quando a gente está falando de uma influência sobre uma geração inteira de pessoas, todo mundo que nasce dessa época até tal época, dentro desses 6 anos, desses 8 anos, desses 10 anos, uma geração inteira de pessoas, são movimentos de Urano, Netuno e Plutão. Cada um deles se move num ritmo diferente, no tempo diferente, dos três juntos mudando de signos. Isso quer dizer que é um grande, drástico, né, transição, transformação, mudança na principal energia, né, que vai influenciar toda uma geração de pessoas. Né? Realmente é um divisor de águas. Né? O que era até aqui, o que era a partir daqui. Então a gente já teve alguns eventos muito importantes quando cada um deles muda de signos, três fazendo isso juntos ao longo desse ano, e quem está encabeçando esse movimento é o Plutão, né, o primeiro que está mudando definitivamente para Aquário, os outros vão mudar ainda ao longo, né? A gente está hoje dia 19 de novembro de 2024 e a gente vai depois adiante. O Urano muda muito a maneira de pensar, a forma de se relacionar, de vínculos e de relações, ele é o transformador, enquanto Netuno é a maneira de sentir, o psiquismo, a espiritualidade, a profundidade, os alteradores de consciência e a arte, né? E o Plutão, ele é as vontades mais profundas e íntimas, né? Dentro do ser, é realmente as transformações mais internas, são os vucu-vucus mais internos, né? Para quem quer saber um pouco dos oráculos que eu estou utilizando, né? Tá aqui o Tarô Molinos, eu vou utilizar e vou utilizar também o Symbolon, né, que é um outro grupo de cartas que a gente vai falar um pouquinho agora. Então, até agora a gente estava com uma energia realmente do Plutão passando pelo dentro do signo de Capricórnio. O Plutão dentro do signo de Capricórnio falava muito dessa sensação de isolamento, de introspecção, de mexendo no meu trabalho, na minha carreira, na minha produção, no sentido que tinha o que eu fazia, o que eu trabalhava, o que eu produzia, né? Ele revolucionou muito as lideranças dentro do mundo, as sensações de solidão ou não, e toda a forma como eu expresso o meu trabalho, os meus esforços. E agora, Plutão entrando em Aquário, né? Então, com o Plutão em Aquário, o Plutão estava em Capricórnio, com o Plutão em Aquário, né, a gente vai ter assim uma fênix, um renascimento, principalmente no que tem a ver com ciências e as relações sociais, né? As relações de irmandades, as relações dos grupos da qual a gente faz parte. Então, toda a parte social, né? Não de lideranças, mas a parte do povo, da turma, não dos gerentes, não dos diretores, mas realmente o pessoal todo que trabalha junto, que faz junto, que se relaciona, que convive, as amizades, todas as relações sociais passam a ser diferentes com o Plutão entrando, né? Saindo de Capricórnio e entrando em Aquário, né? Como eu falei, ele está fazendo parte
Marte está fazendo 2 sextis e um trígono, juntando os 3 geracionais, né? Então isso não vai sair, não vai acontecer ileso nos próximos anos. O Netuno, que estava em Peixes, né? Trazendo essa energia muito de fé e de conexão com o transcendente, trazendo para um Netuno mais em Áries, né? Que a gente está convidando o nosso guerreiro para fazer uma jornada espiritual, né? Isso vai trazer força, vitalidade, conflitos e confrontos também, questões de fé e espiritualidade, né? E expressões de arte que geram mudança. E o Urano, isso é o Netuno, né? O Urano também vai estar saindo, né, dessa energia mais taurina, né? Que mexeu muito na questão ligada ao financeiro, à matéria, às questões mais físicas em matéria, como a gente sobrevive e ganha dinheiro, né? Inclusive, né, aqui no Brasil, mudança até para a questão do Pix e coisa assim, e outros valores que mudaram no mundo. E o Urano em Gêmeos pode dar um pouco de mudanças e transformações, a gente atravessando uma ponte indo para outro mundo, só que pode ser que a gente não preste muita atenção, dê uma dispersada, né? E às vezes a ponte pode estar com algum tipo de perigo ou alguma falha, e a gente não está prestando tanta atenção nos detalhes das coisas. São coisas que a gente vai conversar várias vezes ainda no próximo ano, mas o momento atual, o evento atual é realmente, né, sair da caverna com o Plutão que passou em Capricórnio esse tempo todo, né, e ressurgir à luz, né, lá em cima, descobrindo, né, aonde eu posso revolucionar, o que eu posso fazer de diferente, quais são as mudanças, onde é que eu posso ter novas ideias, novas formas de estar expressando em cada uma das áreas da minha vida. O Plutão em Aquário, né, que é essa entrada que aconteceu hoje, como se a gente olhasse um pouquinho para a vida e dissesse assim, olha, para permanecer vivo, eu vou ter que ressignificar, mudar a forma, fazer diferente, ter uma outra ideia de como eu vou estar lidando com as coisas. Ele realmente convida a gente não levar o banquinho até o piano, não se adequar, não se adaptar, mas realmente convida a gente para poder mudar o piano de lugar, né? Então não é a gente que não é a gente que vai se adaptar, né? Mas a gente vai adaptar o mundo, vai fazer o mundo ficar um pouco diferente para a gente poder realizar os nossos sonhos no mundo, né? Para como a gente traz isso, né, para a realidade da qual a gente está vivendo. Então é um grande convite a Fênix poder renascer. Segundo o Simbolon, né, que é a forma como eu estou trazendo hoje uma interpretação desses eventos, né, a gente está saindo desse trabalho árduo no que havia profundo na alma. O Capricórnio sempre é um trabalho árduo, sempre é a disponibilidade de trabalhar sobre aquilo que é duro e rígido, sobre aquilo que nos petrifica, né? Então a gente tem essa energia da carta da depressão, do Plutão em Capricórnio, a gente mexendo com aquilo que nos petrificava e com o trabalho árduo da nossa alma, né, olhando para o lado escuro, trabalhando, lapidando, trazendo isso, uma forma de lidando com aquilo que é mais difícil e complicado, que foi nos últimos mais de uma década que a gente passou, né, com o Plutão em Capricórnio, né, 15 anos ele passou ali. Agora com o Plutão entrando em Aquário, né, a gente tem essa energia de renascimento, né, essa energia ainda meio desorientada, ainda meio, né, com o corpo de um lado e a cabeça para o outro, mas tem um retorno, né, uma nova chance de estar vivo, de estar ressurgindo, né, uma transformação, Plutão, né, profunda, Plutão, mas trazendo uma nova realidade, uma nova maneira de estar reagindo e agindo, né, com as pessoas, com as situações, com objetos, com ideias, com tudo aquilo que a gente propõe a viver e a fazer, né, é a Fênix ressurgindo. Então, basicamente, essa é a passagem que a gente está vivendo hoje. E ela é parte de um processo maior que a gente vai estar conversando, né, nos próximos anos. Beijo!